dia, a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:17, o som de que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No mundo existem vários tipos de Jesus. São pregados vários tipos de Jesus, vários tipos de fábulas com o nome de Jesus. Que não é o Jesus das Escrituras. Porque o Jesus das Escrituras, ele está vivo. Ele foi morto, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Então nós viemos aqui pregar a Jesus e este ressuscitado dentre os mortos. Muitos dizem que ele está morto, mas ele vive e reina para todo sempre. Ele esteve aqui, nesta terra, mas muitos não acreditaram que ele era Deus. Deus, ele desceu aqui na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Colossenses capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, como a Escritura diz, assim sucede. Porque não existe verdade fora da Bíblia, fora das Escrituras. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos ir além do que diz a Bíblia. Por isso que eu não tenho uma revistinha. Por isso que eu não tenho nenhum outro livro para estudar juntamente com a Bíblia. A Bíblia fala que a fé, ela é as Escrituras. A fé, ela é Jesus Cristo. É a única fé que procede de Deus. É a única doutrina que vem de Deus. É Jesus. Porque Jesus e Deus é somente um, diz o Senhor Jesus. Então Deus, ele esteve aqui na terra, na pessoa de Jesus. Esteve aqui, deu seu testemunho, como diz as Escrituras, que ele veio, mas não receberam ele. A Bíblia fala que no princípio era o verbo, João capítulo 1. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus, ele veio na terra trazendo testemunho da verdade. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. A única testemunha de Deus se chama Jesus Cristo. Se alguém quer dar o testemunho de Deus, essa pessoa deve dar o mesmo testemunho que Jesus Cristo deu. E se nas mesmas palavras, proceder com a mesma doutrina, porque não existe vários tipos de doutrinas que procedem de Deus. Somente uma procede de Deus, e esta é a que saiu da boca de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira da parte de Deus. Se eu se digo testemunha de Deus, eu devo dar o mesmo testemunho, igual, sem acrescentar, sem diminuir nada do que está escrito. Jesus, ele por várias vezes ele disse, ele falou em João 14, quando o discípulo disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, que você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. No João 10:30, Jesus disse, eu e meu Pai somos apenas um. Em Colossenses, capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus,
Ele é a imagem do Deus invisível. Quem olhar para Jesus está olhando para o próprio Deus, porque Ele é Deus. 1 João 5,20, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós somos testemunhas de Deus. E nós somos as suas testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. E nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Você vê aqui, ó, a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscitou dos mortos, apareceu a testemunha que Deus antes ordenara. Quem são as testemunhas de Deus? Quem são as testemunhas de Jesus Cristo? A Bíblia fala que a testemunha de Deus, o Senhor Jesus, as primeiras testemunhas, a testemunha principal, são os 12 apóstolos. Porque aqueles que seguem a Jesus Cristo, aqueles que servem a Deus em espírito e verdade, esses seguem a voz do bom pastor e a voz do Espírito Santo por intermédio da doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que Jesus apareceu vivo depois que mataram ele, não todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. A testemunha que é de Deus, a mesma testemunha que tem testemunho de Jesus Cristo. As escrituras falam, a Bíblia nos mostra que os apóstolos foi a testemunha de Deus. Procede assim. Deus, o Senhor Jesus, ele é a testemunha de Deus. Diz Apocalipse. E nós somos testemunha de Jesus Cristo, que deu o testemunho de Deus. É necessário nós entendermos uma coisa. Mas o Santo Antônio Jesus, a pergunta que vocês queiram façam as dúvidas, A combinação do fogo do inferno. Tem gente por aí que não acredita no inferno. Mas o inferno é real. Jesus pregou sobre o inferno, onde há fogo e ranger de dente, onde é um lugar de tormento eterno. Você deve acreditar em Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o único
deu testemunho de Deus. Ele é o único que falou a verdade sobre Deus. E que continua falando por intermédio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, a voz dele ecoa sobre a terra, chamando os pecadores ao arrependimento e a remissão dos pecados. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Em João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. A Bíblia nos mostra, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Sabe quem é a glória de Deus? O Senhor Jesus. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4. E nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Senhor Jesus, Ele é a imagem e a glória de Deus. Vocês já viram uma passagem do Antigo Testamento que fala que Deus não divide a glória dele com ninguém? Por que você acha que aqui a Bíblia está falando sobre a glória de Cristo? Porventura Cristo não é Deus? Porventura Cristo não saiu de Deus? Porventura Deus não é a cabeça de Cristo? Como pode alguém subsistir sem cabeça? Ou como pode alguém subsistir sem corpo? Por isso que Deus e Cristo é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Jesus não é Deus menor. Diz a Bíblia que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele é o primeiro e o derradeiro. A Bíblia diz também que Jesus Ele não tem genealogia humana, Ele não tem princípio de dia nem fim de dia, sem pai, sem mãe. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Por que você acha que a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 20, que Jesus
Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim, mas não só tem um Deus. Por que a Bíblia fala que Jesus é Deus? D com D minúscula é Satanás, que é o Deus desse mundo. Que em 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Se você vê em 2 Coríntios 4,4, está falando de Satanás. A Bíblia trata ele como um Deus e D minúsculo. Se Jesus é um Deus menor, existem outros deuses. Existem 2 deuses. Mas se a Bíblia fala que Jesus, se a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 4, que só existe um Deus. Que só existe um Senhor. Vocês precisam acreditar em Jesus. Vocês precisam acreditar na palavra de Deus. A Bíblia nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. Sabe por quê? A cegueira dos olhos das pessoas, as escamas nunca caem. Ou não vai cair? Porque o povo, a maioria não quer acreditar em Jesus Cristo. Prefere acreditar em mentirosos espalhados por aí. Porque é verdade. João 14,6, Jesus disse que era ele. Ele falou: eu sou a verdade. Muitos procedem de um demônio chamado espírito de engano. Como fala 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que o povo ia se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. As religiões do mundo, quase todas elas têm Bíblia. Eles fazem o uso da Bíblia, porque Satanás também usa a Bíblia para enganar as pessoas. O diabo citou a Bíblia para Jesus, querendo induzir Jesus ao erro, ao suicídio e à adoração a Ele próprio. Sabe por quê? Em João 8,24, Jesus disse: se vocês não reconhecerem quem eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Sabe Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, o perseguidor e o assolador da igreja de Deus? Ele, quando encontrou Jesus, quando o resplendor de glória da parte de Jesus Cristo que apareceu para ele, quando ele caiu do cavalo no caminho de Damasco, naquele momento ele ficou cego.
ficou cego e passou a ver. Ele ficou cego e passou a ver. Como a Bíblia diz, a unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Ou a unidade da fé. Diz assim, Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Esse corpo, a Bíblia fala que é o corpo de Cristo. Há um só corpo. Há um só Espírito. O Espírito Santo, o Consolador amado, o Espírito da verdade. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. O apóstolo Paulo disse: eu temo que como a serpente enganou Eva, assim vos engane e vos afaste da esperança e da simplicidade que é em Cristo Jesus. A esperança é Jesus Cristo. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Olha, Senhor, Deus abençoe. Amém, irmão. Deus abençoe. A Bíblia diz, o Senhor Jesus ele falou, né? Em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui, como nós lemos o livro de Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que só existe uma fé. Só existe um Senhor. Só existe um Deus. Não existe deuses. Não existe nenhuma deusa. Não existe. No livro de Efésios, capítulo 4, a Bíblia dá referência de somente uma fé. E a fé, a Bíblia diz que é o próprio Senhor Jesus. Mas, irmão, quem sabe o que é fé? A fé, ela não tem nada a ver com o que se vê, com o que se pega, com o que é palpável. A fé, diz Hebreus capítulo 11, é crer nas coisas invisíveis que a Bíblia fala. A fé não tem nada a ver com pegar de uma imagem de escultura ou de um objeto
e você colocar fé naquilo. A Bíblia diz que a fé, ela é invisível. A fé, ela é invisível. A fé é crer no Deus que é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Jesus disse: Deus é Espírito. A fé. No mundo existem vários tipos de fé, vários tipos de doutrinas, vários tipos de religiões, ensinamento para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto das pessoas. São milhares de fé no mundo. O povo crê em milhares de senhores, milhares de senhoras, milhares de deuses. Mas a Bíblia diz que a fé bíblica, a fé aqui é piloto de fuga, que é para ser crida, respeitada, a fé que é para nós nos doarmos de corpo, de alma e de espírito, sem hesitar. A fé para a santificação e remissão dos pecados e a entrada no reino dos céus. É a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, a fé que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo João disse: quero que vocês aprendam a comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz, que nós temos que ter comunhão é com o Senhor Deus e com o Senhor Jesus Cristo, seu Filho. João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A comunhão tem que ser com Deus
e com Jesus Cristo e ponto. Não precisa ser nada mais acrescentado. Por que você quer crer nenhum outro nome? Se a Bíblia diz em Atos 4:12 que nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A Bíblia diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ah, irmão, eu creio em Deus. Eu não creio em Jesus. Jesus para mim é somente um profeta. Eu só creio em Deus como único. Não existe outro além dele. Somente em Jeová eu creio. Eu não creio em Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, se a pessoa não obedecer o evangelho dele, essa pessoa não tem Deus. Aqueles que não obedecem o evangelho de Jesus Cristo não tem Deus. Você não acha muita evidência nisto? Você não acha muita evidência nisto? De a Bíblia dizer que só tem Deus que obedece Jesus Cristo. Só quem obedece o evangelho. O que é que você acha? João, ou 2 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que aquele que não obedecer o evangelho de Jesus Cristo não tem Deus. Mas aquele que obedecer a Jesus Cristo, o evangelho, este tanto o Pai como o Filho. Jesus disse: as escrituras não podem falhar, a palavra não pode falhar. Você quer ter Deus na tua vida? Quem sabe te falaram: Deus é contigo. Ou quem sabe você mesmo diz: Deus é comigo. Mas segundo as Escrituras, conforme a palavra que o Senhor pregou, conforme a doutrina dos apóstolos, só tem Deus quem obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Pelo contrário, você não tem Deus. Eu vim aqui transmitir a palavra. Vamos ler 2 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia é a verdade, pastor Varão. A Bíblia é a verdade. Charles Taylor Russell é um filho de Satanás, um demônio enganador que está predominando sobre a seita. A verdade sempre foi e sempre será Jesus Cristo. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho.
Qual é a doutrina de Cristo? Em 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, versículo 9, a Bíblia fala que Deus vai lançar no inferno aqueles que não obedeceram ao Evangelho de Jesus. A maioria diz: eu tenho Deus, adorando animais de escultura, adorando demônios, e diz: eu tenho Deus. O seu Deus é Satanás. Você que adora imagem de escultura, você que serve a imagem, você que aceita uma oferta e se dobra diante da imagem, diz a Bíblia que você está se prostrando diante dos demônios. Quem sabe nunca te falaram isso? A maioria diz que tem Deus, servindo a gesso, a pau, ou a pedra, ou seja lá, o material que fizeram. É necessário você entender uma coisa: que nós só teremos Deus na minha vida ou na tua vida se nós fielmente obedecer a Jesus Cristo e o seu Evangelho. Mas por enquanto não crerem em Jesus, por enquanto as pessoas não querem ser iluminadas pela sua luz, pelo seu resplendor de glória, permanecerá cegos, e os cegos não sabem para onde vai. A Bíblia diz: quem está em treva não sabe para onde vai. Mas eu digo para onde vai. Jesus, João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Me mostre aí alguém que dá visão aos cegos, seja essa visão espiritual ou seja essa visão física, sem ser Jesus. A Bíblia mostra a Bíblia diz que os escribas e fariseus, doutores da lei, eles eram inimigos de Jesus Cristo e inimigo de Deus. Porque eles eram discípulos de Moisés. Na terra tem milhares de discípulos de Moisés. Porque o discípulo de Moisés andam segundo a lei, segundo os rudimentos da lei. Mas a Bíblia diz: se vocês pensam ser justificado pela lei, se vocês são justificados pela lei, da graça você tem caído. A graça é Jesus. Ele é o caminho da vida eterna. Ele é a salvação.
das almas. Jesus, Ele é a salvação das almas. É muito preocupante como o mundo está indo. Porque você vê, Jesus, ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para guiar vocês em toda a verdade. Neste mundo, o Deus do mundo, diz a Bíblia, que é Satanás. Tudo eu posso mostrar na Bíblia. 2 Coríntios 4:4, você vai ler lá. Falando que o Deus desse século é o diabo. Aí a Bíblia diz que só existe um Espírito Santo. Um só Espírito. E como vocês vão se salvar se não tiver o Espírito Santo para ensinar as Escrituras para vocês? O espírito do erro, o espírito do engano está reinando sobre quase 90% do mundo, das pessoas em suas doutrinas e religiões. Por isso que a maioria tem Bíblia. A maioria diz: eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas muito leem a Bíblia com o demônio no seu corpo. E o demônio, o espírito que está nele ou nela, vai ensinar distorcido a verdade de Deus. Vai dar o entendimento do próprio Satanás. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus para si mesmo. Deus abençoe. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo sobre a nossa mente. Tu tá aí junto com ele. Isso, Deus abençoe. Amém. Eu sou também da Mas na igreja. vida de muitas pessoas, É o caminho melhor que Deus deixou pra nós. a Tem gente que cabeça entra quando a desta, gente pensa que tá a na cabeça igreja, naquela desta, coisa, quando pensa que não, já tá no mundo da... Satanás está sentado Mas tem que sobre o confiar seu em trono, Deus. sobre a sua É, cabeça. siga em frente, meu filho. Amém. Deus abençoe. É Satanás que guia essas pessoas nas Escrituras. É muito sério o que nós estamos falando aqui. Muitos têm uma Bíblia, dizem: eu leio a Bíblia, eu sou estudioso da Bíblia. Mas se você tiver
demônios sobre o seu corpo, ou dentro do seu corpo, ou em qualquer parte do seu corpo, quem vai te ensinar a Bíblia aos demônios. Quem vai ensinar a Bíblia é quem está sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que só existe um Espírito Santo. E esse Espírito Santo, este um só Espírito, esse que tem que estar dentro do seu corpo. Porque a Bíblia diz que é Ele que vai me ensinar as Escrituras. A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Me diz uma coisa: como é que você vai entender? Como é que você vai encontrar a verdade na Bíblia se o Espírito Santo não te mostrar? João 5,39, Jesus disse: examinar a Escritura, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Se o Espírito que há em você for demônios, e você lê uma Bíblia, e você tem uma religião, isso não vai te salvar. Você tem que se libertar dos espíritos malditos que estão te guiando para o inferno, com Bíblia e tudo. Em João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Busque o Espírito Santo de Deus, a unção que nos ensina todas as coisas. Sabe o que a Bíblia diz? 1 João 2,27. João 2,27. João 2,27 diz assim: e a unção que vós recebeis dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A unção do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, é quem vai me guiar, é quem vai me ensinar a profundidade das Escrituras. Você sabia que toda a Escritura ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo? Jesus, ele desceu do céu, trouxe a doutrina de Deus,
ou após sua própria doutrina. E pregou aqui na terra. Então as palavras de Jesus é o quê? Elas são terrenas ou espirituais? Em Atos capítulo 2, os discípulos recebem o Espírito Santo. Depois que eles recebem o Espírito Santo, eles começam a pregar, a ensinar coisas celestiais, coisas espirituais, que compactua com as mesmas palavras que Jesus pregou. A Bíblia não tem nenhuma contradição. A Bíblia não tem nenhuma discórdia, uma palavra uma para a outra. Porque foi pelo Espírito Santo que foi pregado, que foi falado. É tanto que a Bíblia diz, em Atos capítulo 7, Estevão disse: homens de pura serviço, de corações incircuncisos, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Vai ser você, Deus abençoe, viu? Vai eu te atrapalhar. Até quando vocês não resistirão ao Espírito Santo? Esta palavra aqui, gente, esta palavra, ela é a única verdade. Você crê na Bíblia? Primeira Coríntios 4:6. A Bíblia diz que nós não devemos ir além do que está escrito, que não é para nós crer em mais nada, somente no que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. O Espírito Santo, Jesus disse, ele vai guiar vocês em toda a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Em João 14:6. Jesus, ele falou, o Espírito da verdade vai guiar vocês em toda a verdade. Por que será que o povo não quer acreditar no que diz as Escrituras? Eu faço a pergunta, já tendo a resposta. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Fala sobre duas portas. A porta estreita e a porta larga.
E a Bíblia diz que a porta estreita, poucos são quem entra por ela. Poucos são quem entra por ela, diz a Bíblia. Só existe duas portas. É o que a Bíblia diz. A porta da salvação e da vida eterna é a porta larga, espaçoso caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Sabe por que poucos são os que entram pela porta estreita? Poucos são os que se salvam. É uma resposta fácil de responder. João 10:9. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Cadê minha? Hoje, se Deus permitir, vou lá no empurrão. Pronto, vai e pega tudo lá, tá? Tá, tchau. Ele é a porta do céu. Quer se salvar? Vocês querem entrar no reino de Deus? Você quer entrar nos céus? Tá gravando, né? Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Tudo bem, você tá gravando, não pode atrapalhar. Você, irmão. Você não atrapalha. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Jesus falou: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ei-no ali, ei-no aqui. Jesus disse: eis que o reino de Deus já está diante de vós. Ele próprio é o reino de Deus. Ele é a porta da salvação e da vida eterna. Você vê esse céu e essa terra que hoje está aqui diante dos teus olhos? 2 Pedro 3:7, a Bíblia diz que o fogo vai consumir esse céu e essa terra. Não vai existir mais nada. Tudo vai desaparecer aqui na terra. Tudo que é palpável, tudo que é físico, será queimado com o fogo do céu, diz a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O reino de Deus a nova Jerusalém celestial, espiritual e santa, ela vai descer, vai ficar no lugar desta terra. A cidade santa, você precisa crer em Jesus, crer na Bíblia. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai ser destruído. Ou você está pensando que aqueles que eram amigos do mundo vai entrar na cidade santa, vai entrar na cidade celestial? Aqueles que viveram no mundo, fazendo a vontade do mundo, aqueles que viveram na cachaça, nas drogas, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, aqueles que viveram agradando a Satanás, porque todos que fazem essas coisas fazem a vontade do diabo. Porque essas coisas procedem do mundo, do diabo. Ele é o Deus desse mundo. 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz, no Tiago 4:4, fala
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo disse: antes nós éramos inimigos. Romanos 5, 10. O apóstolo Paulo disse: antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora alcançamos a reconciliação por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. A reconciliação do homem com Deus é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Jesus está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Jesus falou em Mateus 24 que muitos estão como no dia de Noé. No dia de Noé, muitos compravam, pagavam, casavam e estavam sem casamento. Até que veio o dilúvio. E eles não perceberam. Jesus disse: assim também será na vida do Filho do Homem. Não vão perceber. E a palavra de Deus, ela diz que no arrebatamento, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, este subirá no abrir e piscar de olhos. Os que morreram com Cristo, outros que estão no pó da terra, ressuscitarão e subirão juntamente conosco enquanto o Senhor nos ares. E após esse arrebatamento, esse acontecimento, não haverá mais oportunidade para aqueles que não subirem, para aqueles que não morreram com Cristo. A oportunidade a última oportunidade que vai ter após essa é só para 144 mil que são judeus, que são selados.
Boa sorte, estou aqui no direito, entregando as encomendas, meu caminho lá na Serra do Teto, o amigo Luciano está aqui do meu lado, o Baltazar Silvano, né? Temos duas pessoas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Você vê a excelência das Escrituras, da Palavra de Deus. O servo do Senhor, o apóstolo Paulo, ele abandonou tudo, despesou ele mesmo. Ele foi morto para ele mesmo. Ele ressuscitou com Cristo. A Bíblia diz que ele abandonou tudo, toda a sua vida. Tudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele aprendeu com Gamaliel. Com os doutores da lei da sua época. Ele reputou como nada. Foi o único jeito de ele poder ganhar a Cristo. Ele disse, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. O que para mim era ganho, reputei como perda para Cristo. Muitos pensam que estão na vida eterna. Muitos pensam que vão entrar no reino dos céus, que vai ser salvo do jeito que está. Mas a Bíblia diz que tudo que nós reputamos como ganho, nós temos que, tudo que nós pensamos que é ganho, nós devemos reputar como perda por Cristo. Não tem como você viver agradando o mundo e tudo que o mundo há, e você ter Cristo. Jesus disse: o mundo me odiou. Jesus disse: por causa do meu nome vocês serão odiados de todos. A Bíblia diz que ele considerou tudo que ele aprendeu como perda. Ele abriu mão de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele ouviu, da sua própria vida, para poder ganhar Cristo, para poder ter o Senhor Jesus na sua vida. Se cumprindo assim a Escritura que diz que o Senhor Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida,
esse vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar a vida. Foi o que Jesus disse. João 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. O menino da lembrança, viu? Tá bom. E voltando-se a ele disse: se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, o filho, ou irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Graças a Deus eu tenho pai e mãe ainda, vivo. Eu tenho esposa. Eu tenho avô, tenho vó. Tenho tio, tenho muitos. Muitos parentes meus ainda. Parente próximo, parente de longe. Mas eu não obedeço eles, se eles forem contra as escrituras. Eu não vou ser com eles, não vou apoiar nada que eles dizem. Se eles forem contra as escrituras, porque tem gente que diz: eu não posso aceitar Jesus, eu não posso me converter ao Evangelho, porque minha mãe é do catolicismo romano, porque minha mãe é do candomblé, porque minha mãe não sei de onde, por isso que eu não sou crente, por isso que eu não posso aceitar Jesus. A Bíblia diz que aquele que amar a mãe, ou o pai, ou filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O que importa é o meu nome, está no livro da vida. Eu estou debaixo da salvação da vida eterna. Isso é o que importa para mim. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não vim aqui pregar para massagear o teu ego, para dizer que você vai vencer, para dizer que Jesus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar mansão, vai te dar isso, aquilo outro. Esse evangelho é o evangelho de Satanás, o evangelho da prosperidade, o evangelho da riqueza, é o evangelho do diabo. Porque quem quis dar riqueza nessa terra aqui foi o diabo. Você sabia disso? Que quem prometeu riqueza aos homens aqui na terra foi o diabo. Não foi Jesus. Quem prometeu riqueza aqui foi Satanás. Fuja desse evangelho de prosperidade, de riquezas, o evangelho de bens materiais, de uma vida luxuosa. Fuja desse evangelho. Esse evangelho é o do diabo. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8: tendo porém o sustento com que nos cobrimos, estejamos com os contentes. Sabe o que é que a Bíblia diz? Bom, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8: Calma, sério. tendo porém o sustento e com que nos cobrimos, Como é que tá? estejamos com isso contentes. De pé, só da gente tá vivo. Já vai? Um bocado de coisa. Você já tá Jesus disse: o homem da gente vai sair não mas o pés tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem Eu vou cá, viu? tudo consomem. Deixa eu ir lá. Mas deixa tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem.
e é onde os ladrões não minam e não roubam. Existem vários tipos de evangelho no mundo. Evangelho para todo tipo de gente. Os avarentos. Os avarentos, seu Deus é o dinheiro. Jesus disse: não ajuntem tesouro na terra. E o que é que você vê nessas igrejas grandes? Igrejas milionárias. Igrejas onde os seus líderes são milionários. Fazendas com milhares de cabeças de gado. Carros de luxos. Mansão. Esse é o evangelho de Satanás. Porque Satanás foi quem ofereceu riqueza aqui nesta terra. Sabe o que a Bíblia fala, varão? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo porém um sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Porque a Bíblia fala que muitos na cobiça do dinheiro se desviaram da fé. Sabe quem é o Deus do dinheiro? É Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Satanás colocou a visão na vida das pessoas que só tem Deus, que tem bens, que prospera financeiramente. E aí é que se engana. Aí é que o povo vai se enganar. Porque quem crescer mais na tua vida é quem vai dominar sobre você. Se você é cheio do Espírito Santo, não tem lugar para as coisas deste mundo. Muitos vão se a Bíblia fala que muitos iam se desviar da fé. Por causa de quem? Mateus 26, 24, Jesus disse: não pode servir a dois senhores. Não tem como. Me mostre na Bíblia um apóstolo rico, um apóstolo ou um discípulo rico. Pelo contrário, pelo bem contrário, lembra em Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levante e ande em nome do Senhor Jesus. Eles eram lisos, só tinha mesmo um prato de comida para comer e uma roupa para vestir. Ele tinha o necessário para viver, para não morrer de fome. Mateus 6,33. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente nós temos que nos garantirmos salvos diante de Deus pelas Escrituras e por Jesus Cristo, que é o Senhor dela.
E depois é que Deus vai acrescentar o que eu e o que você precisa. Fujam desse evangelho. Evangelho da prosperidade. Evangelho da riqueza. Deus não está nisto. Deus não está nestas coisas. Segunda Coríntios capítulo 11. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ao que ele passou, vê se esses homens passam por isso. Vê se tem alguém assim hoje. Segunda Coríntios capítulo 11. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigos dos gentios. Em perigo na minha cidade. Em perigo no deserto. Em perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho. Em fadiga. Olha o que a Bíblia fala. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadiga. Muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum. Muitas vezes. Em frio e nudez. A Bíblia diz que o servo do Senhor, o seu discípulo e apóstolo, ele trabalhava. Ele trabalhava. Era enfadado. Ele suportava a fadiga. Passou fome. Passou sede. E passou nudez. Esse aqui é o homem que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo estava dentro dele e passou por estas coisas. Não poderia este homem ser um homem ricamente próspero, de bens materiais, de ser um Herodes da vida, ou um César. Não poderia este que tinha o Espírito de Deus ser assim, mas não tinha, porque Deus só dava a ele aquilo que ele precisava. Deus nunca deu riqueza para aqueles que seguem a ele, para aquele que serve a ele em espírito e verdade. Sabe o que foi que Deus? Sabe qual foi o Deus que deu riqueza para aqueles que seguem a ele? O próprio Satanás. Não poderia. A Escritura diz: Filipenses capítulo 4.
Ou como os homens de Deus devem proceder. As pessoas que vêm de Deus, que é nascido de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Só existe um evangelho que procede de Deus. Só existe uma doutrina, que é a doutrina de Deus. Primeira Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que não é para nós. Acreditar em nada além do que está escrito. Se alguém fosse pegar uma outra doutrina, além desta que vocês já receberam, seja anátema, seja maldição. Jesus, Ele é a única doutrina que é de Deus. Perguntaram para Jesus, em João 6:28, o que é que eu faço para obedecer a Deus, para executar a obra de Deus? O que é que eu faço? Perguntaram para Jesus. Em João 6:29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. É necessário você entender que a vida eterna é somente Deus e o Senhor Jesus Cristo, e ponto. Você não deve crer em mais nada, nem em outro nome, somente no nome de Deus e do Senhor Jesus. Nosso amigo Ceará na Deva, esse é o cara, viu? Esse é o cara. Alô, Brejões, alô você, amigo. Aí, seu Lion, Nailson, bom dia, meu amigo, viu? Gente boa. Gente boa. E tudo isso, gente, que a gente está divulgando aqui é o oferecimento do Café Oliveira. Café Oliveira. A Bíblia diz que onde tiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. É isso aí. Você precisa crer Infelizmente eu já tá faltando. Eu vou pegar o nome ali, ó. no que diz as Escrituras. De novo, amigo Nailson. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e vos liberte com a verdade. Uma vez você perdendo a sua alma descendo para o fogo do inferno, nunca mais sairá de lá. Acredite em Jesus Cristo, na sua palavra, e esta palavra te levará do fogo e da condenação eterna. O fogo do inferno é real. Jesus, quem pegou mais sobre o inferno foi Jesus. E em Apocalipse 21:8, a Bíblia fala as práticas que vão lançar muita gente no lago de fogo e enxofre. Que Deus abençoe e vos dê arrependimento em nome do Senhor Jesus.